Pai, Filho e Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis, e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Senhor, Deus dos corações dos nossos fiéis, pelo mundo dos vossos santos. Fazei que descendam eternamente todas as coisas que podemos seguir, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sede da Sabedoria, Santo Tomás de Aquino, São Pio X, São Bento, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, hoje esta conferência é da necessidade de se conhecer a obra de Dona Efévia e de Dom Antônio. Gostaria primeiro de ler uma conferência que Dom Tomás deu sobre Dona Efévia. É relativamente pequeno. Então, se alguém tem responsabilidade de cuidar das almas, todo pai de família tem responsabilidade com seus filhos. Se é um professor, tem responsabilidade com seus alunos. Se é um catequista, tem responsabilidade com seus catequizandos. Então, quem for assim e quiser saber o que deve ser objeto de seus escritos, de seus estudos, de suas meditações, deve voltar sua atenção sobre qual ponto da doutrina católica é atacado no momento. É este artigo do credo ou mandamento de Deus que é atacado, que deve ser o objeto de sua atenção, de seus escritos, de seus estudos, de suas meditações. Ora, este foi exatamente o procedimento de Dona Efévia. Então, vocês podem ver que tudo que, em geral, Dona Efévia fala é em torno disso. Ele observou o que estava sendo atacado e praticamente sempre falava sobre isso, sobre aquilo que está sendo atacado, em defesa e formação das pessoas contra aquilo que é atacado. Quer dizer, para combater, aquilo que é atacado. Ora, já falei, antes de vermos a sua ação de Dona Efévia, procuremos nos inteirar dos pontos da doutrina mais atacados nos tempos de hoje. Eis aqui uma lista de alguns destes pontos. Primeiro, a inteligência atacada pelo modernismo. Modernismo que São Pio X condenou na Pascente. Segundo, a realeza de Nosso Senhor atacada pelos liberais, especialmente no Concílio Vaticano II, com o documento Dignitatis Humanae. Terceiro, a necessidade de se pertencer à Igreja para se salvar, dogma combatido pelo ecumenismo. Quarto, a hierarquia na Igreja, combatida pela colegialidade, ou seja, o poder dado às conferências episcopais. Quinto, o santo sacrifício da missa, substituído pela missa nova. Ora, a respeito destes 5 pontos, para citar apenas estes, Dona Efévia consagrou os últimos anos de sua vida a ensinar a verdade a respeito de cada um destes pontos, a refutar os erros contrários e a formar padres que fizessem o mesmo. Então, ele centrou a sua ação sobre esses pontos que justamente estavam sendo atacados. Primeiro, sobre o modernismo ou progressismo, que é a completa perversão do espírito.
é a aplicação da Pascendi ao mundo moderno, e particularmente às autoridades eclesiásticas de hoje, fruto o modernismo esse, que é fruto das filosofias modernas, todas elas herdeiras do idealismo de Kant, denunciado por São Pio X. Nós já vimos, né, na conferência sobre o modernismo. Segundo, a realeza de Nosso Senhor combatida no documento conciliar Dignitatis Humanae, e em seguida na prática pela destruição dos estados católicos, dos países católicos, por exemplo, Colômbia, Espanha, Itália, Irlanda e Valais, que é um cantão da Suíça, cantão católico. Dom Lefebvre escreveu o livro Eles os Descoroaram, que em português foi traduzido como Do Liberalismo à Apostasia. E aí a gente vê o que ele ensina sobre essa questão da realeza de Nosso Senhor, realeza social. Dom Lefebvre voltava ao assunto centenas de vezes, explicando por que os chefes de Estado devem obedecer à Igreja no que diz respeito aos mandamentos de Deus, aos sacramentos e ao credo. Os chefes de Estado devem ser o braço direito da Igreja e devem utilizar de seu poder para auxiliar a Igreja a salvar as almas. Terceiro ponto, fora da Igreja não há salvação. No céu, dizia Dom Lefebvre, não há muçulmanos, não há protestantes. No céu só há católicos. No céu só há quem adora o verdadeiro Deus. É evidente. Toda alma que se salva pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio de se entrar no céu. Isso aqui não vai em contrário ao que nós dissemos numa conferência anterior, que um pagão pode se salvar. Que nós falamos que o pagão, se está em boa fé, ele pertence à alma da igreja. Ah, mas ele não conhece Jesus Cristo? Como que você está dizendo agora que para entrar no céu precisa ser pelos méritos de Jesus Cristo? Toda a graça que todo homem recebe de Deus, graça santificante, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, seja pertencendo ao corpo da igreja, seja pertencendo só à alma da igreja, vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nosso Senhor Jesus Cristo não morresse, nenhum homem receberia nenhuma graça santificante, exceto Adão e Eva. Nenhum homem mais receberia a graça santificante e nenhum homem mais entraria no céu. Nenhum homem entraria, nem Adão, nem Eva. Apesar de terem tido a graça santificante, eles perderam e não entrariam mais. Se não fosse nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo um pagão que morra de boa fé e se ele receber, e para entrar no céu ele precisa receber a graça santificante, e essa graça santificante é extraordinariamente dada a ele sem o sacramento, nem do batismo, nem da confissão, mas mesmo essa graça é dada graças a nosso Senhor Jesus Cristo, que ele nem conhece, no caso, né? Quarto, a colegialidade. A colegialidade faz parte da democratização do mundo, que é uma negação das autoridades estabelecidas por Deus. Esta democratização prepara uma terrível tirania, que já se vê dentro da igreja, como, por exemplo, os franciscanos da Imaculada, né? A igreja atual pode tudo. Inclusive, fica oferecendo um monte de coisa para a fraternidade, blá, blá, blá. Ao mesmo tempo, proíbe os franciscanos da Imaculada a celebrar a missa tradicional. A excomunhão de Dom Lefebvre, a supressão da fraternidade em 1975, etc. Então, essa tirania não só dentro da igreja, mas também no mundo político e na família. Em toda parte é a autoridade que é diminuída ou mesmo negada. Dom Lefebvre se opôs a isto com todas as suas forças. Quinto, o santo sacrifício da missa. Nem é preciso mencionar este ponto, pois ele é conhecido de todos. Dom Lefebvre salvou a missa de sempre, a missa tridentina. Paulo VI não permitiu que a celebrassem mais, e foi Dom Lefebvre e Dom Antônio que tomaram a defesa da Santa Missa
e denunciaram a malignidade da missa nova, a qual, diz Dom Lefebvre, a missa nova, vem da heresia e conduz à heresia. Aliás, então, aconselho a todos a lerem, terem em casa, de vez em quando relerem, aquele livrinho, a Missa de Lutero. Foi traduzida no mosteiro, nós editamos, não sei se tem ainda à venda, mas se não tiver, acho que pode pedir para o Augustinho providenciar, fazer mais. É fino, deve ser baratinho, e é muito interessante. Dom Lefebvre, falando sobre a missa nova, ele mostrando, acho que até uma conversa que teve com os cardeais, mostrando que a semelhança das reformas feitas por Lutero com as reformas feitas na missa nova. Sexto, a maçonaria. São as oficinas em que se preparam os erros modernos. Bom, então até aí essa conferência do Dom Tomás. Agora vamos nós. Se hoje estamos aqui, isso se deve à graça de Deus, que nos foi dada através de Dom Lefebvre e de Dom Antônio de Castro Maia. Foi porque eles agiram como agiram, é que hoje nos encontramos na situação em que nos encontramos, na resistência, graças a Deus. Então, devemos entender o combate desses dois grandes bispos, e assim seguirmos o caminho por eles trilhado, compreendendo e aderindo aos seus ensinamentos. Isso é muito importante, porque, como nós vemos hoje, a fraternidade está se desviando do que Dom Lefebvre ensinou. Por quê? Talvez porque eles não compreenderam bem Dom Lefebvre, talvez não aderiram bem aos seus ensinamentos. Então, Campos, mesma coisa. Talvez não compreenderam bem do Antônio, não aderiram bem aos seus ensinamentos. Então, vamos procurar fazer o que eles não fizeram. Primeiro, vamos fazer uma exposição de suas vidas. Vamos começar por Dom Lefebvre. Dom Marcel Lefebvre nasceu em Tourcoing, na França, no dia 29 de novembro de 1905, numa família católica que deu 5 dos 8 filhos para a religião, para a vida religiosa. 8 filhos, 5 religiosos. Foi aluno do padre Le Floch, no seminário francês de Roma, onde recebeu o doutorado em filosofia. Então, nem todo padre é doutor. Todo padre tem que estudar filosofia e teologia, mas nem todo padre recebe o doutorado, nem de filosofia nem de teologia, ou às vezes só de um, só de outro, às vezes doutor só de direito canônico. No caso, ele recebeu o doutorado de filosofia, fez-se doutor também em teologia, na Universidade Pontifícia Gregoriana, em Roma. Ordenado padre em 21 de setembro de 1929, por Dom Liénard, em Lille, na França. Em 1930, ele entra para os Padres do Espírito Santo. É uma ordem religiosa, uma congregação religiosa de missionários. Então ele se tornou religioso, porque o padre secular não é chamado religioso, né? Religioso é que entra numa ordem religiosa. E é enviado ao Gabão em 1932, onde permanece até 1945. Em 1946, ele volta à França. No ano de 1947, o ano de 1947 é o de sua sagração episcopal. Em 1948, aos 43 anos de idade, é nomeado delegado apostólico para toda a África de língua francesa, que compreendia 18 países. É nomeado primeiro arcebispo de Dakar em 1955 e assistente ao trono pontifical em 1961. Em 1962, deixa a África e é nomeado arcebispo-bispo de Tulle. Neste ano, é eleito superior geral dos Padres do Espírito Santo. Em 1962, pede demissão deste cargo devido ao progressismo conciliar. É então que alguns seminaristas vêm lhe suplicar que lhes dê uma formação verdadeiramente católica. Ele funda a Fraternidade Sacerdotal São Pio X com todas as aprovações de Roma. Começa a obra de defesa da tradição pela formação de padres.
Econe e outros 5 seminários, uma centena de priorados espalhados em 23 países, 239 padres ordenados, 230 seminaristas. Então, esse número certamente se refere ao ano de 1991, quando foi editado esse livro. Tá? Então, de lá para cá, evidentemente, os números mudaram. De lá para cá, Dom Lefebvre recebeu críticas, suspensão ad vinis em 1976, excomunhão 1988, dos inimigos da Igreja. Mas o lúcido bispo da Igreja, Lúcio Bispo, não podia, em sã consciência, colaborar com os destruidores da Igreja Católica. E ele continuava a cumprir seu dever de confirmar os fiéis na fé, certo de que estas condenações eram injustas e, portanto, sem valor. Junto com Dom Antônio de Castro Maier, levantou sua voz para alertar as almas e suplicar a Roma a volta à verdadeira tradição. Dom Lefebvre deixou este mundo no dia 25 de março de 1991, no dia da Anunciação. Mais de 20.000 pessoas acompanharam seu enterro em Econe, onde ele repousa em paz. Mais uma coisinha dele, que é a questão dele no concílio, a atuação dele no concílio. Vaticano II, um grande desastre. Durante os 3 anos do Concílio Vaticano II, Dom Lefebvre lutou contra a poderosa organização subversiva dos modernistas que impunham suas ideias àquela Assembleia. Criou, juntamente com Dom Antônio de Castro Maier e Dom Geraldo de Proença-Sigot, o Cetus Internationalis Patrum, que reunia 250 padres conciliares. Ali nascia a profunda amizade entre os 2 grandes bispos, Dom Lefebvre e Dom Antônio, respectivamente presidente e vice-presidente do Cetus. Então, Dom Lefebvre presidente, Dom Antônio vice-presidente. O concílio, infelizmente, foi a vitória do modernismo, o maior desastre de toda a história da Igreja de Deus. Isso aqui é uma frase de Dom Lefebvre que dizia isso. Desde a fundação da Igreja, o maior desastre da Igreja, na Igreja, desde a sua fundação. Se ela fosse uma sociedade humana apenas, se a Igreja fosse uma sociedade humana apenas, teria perecido com este golpe mortal. Agora, uma citação de Dom Lefebvre. Quando eu penso que toda a nossa vida sacerdotal e episcopal foi orientada para o combate ao liberalismo, para fazer triunfar a verdade contra o erro, verdade essa que o liberalismo procurava fazer desaparecer, eis que bruscamente surge o concílio em socorro do liberalismo. Éramos apenas 250 bispos a nos manifestar contra essa orientação. Tem aqui a citação dele. Continuação. O triunfo do liberalismo no concílio fez surgir uma nova etapa na vida de Dom Lefebvre. Denunciar o liberalismo nos textos oficiais da Igreja, resistir à onda liberal e ecumênica, resistir qual novo Santo Atanásio às autoridades que querem impor estes erros à Igreja, resistir à dessacralização da liturgia, à imposição de uma missa ecumênica. Em contrapartida, começou a mais acirrada perseguição que já se viu contra um bispo católico. Falta aí Dom Lefebvre, agora Dom Antônio. Dados biográficos. Dom Antônio de Castro Maier, filho de João Maier e de Francisca de Castro Maier, nasceu aos 20 de junho de 1904, em Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. De família profundamente católica e numerosa. Tinha 11 irmãos, dos quais 2 religiosas. Ainda não atingira a idade dos 7 anos, quando perdeu o pai, de origem alemã, da aldeia de Stettfeld, na Baviera. Referindo-se ao seu pai, dizia: de meu pai recebi o maior tesouro, a fé.
Com a idade de 12 anos, entra no Seminário Menor de Bom Jesus de Pirapora, dirigido pelos padres premonstratenses. Em 1922, começa o Seminário Maior em São Paulo, e por sua inteligência e bons resultados nos estudos, é enviado por Dom Duarte Leopoldo Silva a Roma, para completar seu curso eclesiástico na Universidade Gregoriana. No dia 30 de outubro de 1927, é ordenado sacerdote pelo cardeal Basílio Pompili, vigário-geral de Sua Santidade o Papa Pio XI. Pouco depois, recebe da Universidade Gregoriana o grau de doutor em teologia. De volta ao Brasil, é nomeado professor do Seminário de São Paulo. Durante 13 anos ensina filosofia, história da filosofia e teologia dogmática. Em 1940, o arcebispo de São Paulo, Dom José Gaspar de Alfonseca e Silva, o nomeava assistente-geral da Ação Católica, então em fase de organização. Em 1941, é nomeado cônego catedrático do Cabildo Metropolitano de São Paulo, com a dignidade de primeiro tesoureiro. Pouco depois, torna-se vigário-geral, em 1942. Em 1945, é transferido para o cargo de vigário ecônomo da paróquia de São José do Belém. Ao mesmo tempo, se ocupa das cátedras de Religião e Doutrina Social Católica, respectivamente na Faculdade Paulista de Direito e no Instituto Sedes Sapientiae, ambas as escolas superiores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A 6 de março de 1948, Sua Santidade Papa Pio XII eleva Monsenhor Antônio de Castro Maia a bispo titular de Priene e coadjutor com direito à sucessão do arcebispo-bispo de Campos, Dom Otaviano Pereira de Albuquerque. Posso lembrar que em português, Monsenhor é um título honorífico que é dado a um padre. E quando se torna bispo, passa a se chamar Dom. Diferente das outras línguas, né? Português. No dia 23 de maio do mesmo ano, o núncio apostólico no Brasil, Dom Carlo Cricchiarlo, oficia a cerimônia da sagração, tendo como assistentes Dom Ernesto de Paulo, bispo de Piracicaba, e Dom Geraldo de Proença Sigur, bispo de Jacarezinho, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo. Em virtude do falecimento de Dom Otaviano, que era bispo de Campos, em 3 de maio de 1949, Dom Antônio torna-se o bispo diocesano dessa importante circunscrição eclesiástica do estado do Rio. Além das atividades habituais de seu cargo, Dom Antônio leciona também primeiro na Faculdade de Filosofia e depois na Faculdade de Direito de Campos. Após sua corajosa participação no concílio, ele volta à sua diocese, onde mantém com firmeza a tradição até a sua demissão forçada em 1981. Mesmo afastado, diante da implantação do progressismo na diocese por parte do novo titular, sente-se no dever de apoiar e sustentar os padres que ele havia formado, e une-se a Dom Lefebvre, com quem fará mais de um manifesto de resistência às inovações, ou de advertência ao Papa. E, sobretudo, se fará presente em Ecôme como bispo assistente na sagração de 30 de junho de 1988. Em dezembro deste mesmo ano, realiza uma ordenação sacerdotal, a última, antes de ser constrangido pela debilitação de suas forças a prosseguir o combate apenas pela oração e pelo sofrimento. Sua atitude no concílio. Durante o concílio, Dom Antônio de Castro Maia teve de enfrentar a corrente progressista e se salientou como um dos líderes da corrente conservadora. Suas intervenções em favor do latim na liturgia, sobre a estrutura monárquica da Igreja, pela manutenção dos privilégios que, na ordem social cristã, devem distinguir das seitas heréticas à Santa Igreja, e pela condenação explícita do comunismo no esquema da Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo, fizeram dele um dos principais defensores da doutrina tradicional da Igreja no concílio. Com Dom Marcel Lefebvre, ele fez parte do Cetus Internationalis Patrum e foi com ele um dos dois únicos bispos do mundo a continuar, no período pós-conciliar, um combate público contra o conjunto dos erros que corrompem a fé e causam a perda de tantas almas. Ainda por ocasião do concílio, Dom Antônio e Dom Lefebvre, juntamente com outros padres conciliares, coordenaram as petições de centenas de bispos em prol da consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria e da condenação do comunismo e do socialismo pelo concílio. A atuação dele no concílio.
Devemos, de modo particular, então, até aí a descrição da vida deles, né? Agora, devemos, de modo particular, observar na vida destes dois bispos alguns pontos importantes que é bom recordar. Primeiro, ambos eram doutores em teologia. Isso é importante. Formados na mais importante universidade católica, a Gregoriana. Segundo, ambos eram bispos, faziam parte da hierarquia, pertenciam à igreja docente, que tem a função de ensinar, que é a voz do magistério oficial da igreja. Terceiro, ambos conheceram a igreja antes do Vaticano II, estiveram no Vaticano II e presenciaram os males que provieram do Vaticano II. Quarto, ambos entenderam que vivemos em um tempo no qual se está realizando um plano de destruição, previsto e programado há bastante tempo. Para confirmar isso, basta ler esse livro, do Liberalismo e Apostasia, para ver como Dom Lefebvre defende esse ponto de vista. E Dom Antônio, eu ouvi dizer que ele teria dito que poder-se-ia distinguir os católicos entre aqueles que leram o livro de Monsenhor de Lassus, Conjuração Anticristã, e os católicos que não o leram. Então, para ver como ele dava importância a esse modo de pensar, que há uma conjuração, ou seja, um plano, e atualmente vivemos a realização desse plano. E isso não significa que eles viam maçons e judeus por toda parte, como às vezes atacam, né? Vocês ficam vendo judeu e maçom em todo lugar. Não. Isso não significava que eles eram... Então, isso não significava isso. Esse modo de encarar as coisas significa que eles eram realistas. Contrariamente aos que acusam a Dom Williamson. Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia não eram complotistas, conjuracionistas, conspiracionistas. E também Dom Williamson não o é. Quinto, ambos fizeram declarações públicas importantíssimas que deveríamos arquivá-las conosco para sempre consultá-las. Vou ver aqui a lista dessas intervenções. Em janeiro de 1974, carta de Dom Antônio a Paulo VI. Novembro de 1974, declaração de Dom Lefebvre. Novembro de 1983, carta aberta ao Papa, manifesto episcopal de ambos os bispos. Agosto de 1985, solene advertência de Dom Lefebvre e Dom Antônio a João Paulo II. Dezembro de 1986, declaração de Dom Lefebvre e Dom Antônio. Junho de 1988, declaração de Dom Lefebvre nas Sagrações, e outra distinta de Dom Antônio também nas Sagrações. Consideremos agora alguns exemplos que eles nos deixaram, para vermos como nós também devemos proceder. O exemplo de sua obediência. Antes do Vaticano II, certamente eram os bispos mais obedientes da Igreja, não só no que se refere à parte externa da obediência, mas também e sobretudo no que se refere à parte sobrenatural, pois foram aqueles que perseveraram até o fim na atitude correta de uma verdadeira obediência, que é uma virtude que faz que nos submetamos a um superior como representante de Deus. Mas na medida em que o superior vai contra a vontade de Deus, ele perde o direito de ser obedecido. E foi essa atitude que Dom Lefebvre e Dom Antônio tomaram contra a maior autoridade da terra, que é o Papa. E a obediência desses dois bispos, antes do Vaticano II, mostra que eles não eram homens do contra.
e que eles se opuseram aos papas conciliares, se eles se opuseram aos papas conciliares, o fizeram por um motivo sobrenatural e justo. Segundo, o exemplo de sua objetividade. Uma vez, Dom Williamson respondeu a quem o interrogava o que mais ele admirava em Dom Lefebvre. E ele respondeu sua objetividade. Com efeito, ele e Dom Antônio foram muito objetivos e não se deixaram levar pelo subjetivismo. Devemos lembrar que vivemos hoje em um mundo profundamente subjetivista. As pessoas cada vez menos se baseiam no objetivo, no pão, queijo, né? E cada um de nós, provavelmente, está influenciado pelo subjetivismo reinante em nossa sociedade. Devemos esforçar-nos para nos assemelhar a Dom Lefebvre e Dom Antônio no modo de considerar as coisas tais como elas são, por mais duro e difícil que isso seja para as nossas vidas. Mas Deus nos dá a graça, como Ele deu a esses dois bispos, de tudo superar, com tranquilidade de ânimo. Terceiro, o exemplo de honrar os outros. Lembro-me que, se não me engano, foi o padre José Paulo Vieira, que esteve muito tempo com Dom Antônio, que me disse. Então, lembro que Dom Antônio de Castro Maia rezava muito e ficava muito preocupado quando se aproximava o dia em que ele teria que fazer alguma advertência a algum padre. Ele era muito respeitoso com os padres e também era muito zeloso em não falar mal do próximo. O mesmo se diga de Dom Lefebvre. Ele era de extrema delicadeza no trato com os outros, delicadeza e caridade. Não media esforços para servir ao próximo. A educação e a cortesia, aliadas com a simplicidade, brilhavam em todas as suas atitudes. Quarto, o exemplo de sua devoção a Nossa Senhora. É certo que Dom Lefebvre era muito devoto de Nossa Senhora, e sua morte no dia da Anunciação é uma confirmação dessa sua devoção. Ouçam que coisa interessante ele diz sobre Nossa Senhora. Queremos estar com a Santíssima Virgem Maria. Queremos estar em Pentecostes, com os apóstolos, com Nossa Senhora, no espírito de verdade e de santidade, que é o espírito da Igreja. E não queremos mudar nisso. Quaisquer que sejam as autoridades que queiram nos afastar desse espírito, nós o recusamos, porque nós queremos permanecer católicos. Não queremos nos tornar liberais, modernistas ou protestantes. E a Virgem Maria nos ajudará a isso, porque ela tem uma alergia profunda ao erro, alergia ao pecado. Ela não pode sentir o erro. Maria é pela verdade, contra a heresia. Ela é por natureza contra tudo o que se opõe à verdade e à santidade, contra todo pecado, qualquer que ele seja, mesmo o menor pecado venial, a menor negligência. Ela é alérgica a isso, porque ela quer permanecer na santidade e na verdade. Peçamos-lhe que nos comunique essa alergia. Interessante. Agora, vou falar um pouco da devoção de Dom Antônio a Nossa Senhora.
Logo no início de seu pastoreio como bispo de Campos, Dom Antônio ordenou a todos os sacerdotes que rezassem após as preces leoninas no final da missa 3 Ave-Marias pela preservação da fé e extinção das heresias na Diocese de Campos. Tal era a sua convicção. Vencedora de todas as heresias, ontem como hoje, Maria Santíssima conseguirá de seu divino Filho a vitória sobre os inimigos da Santa Igreja, um tempo de paz, como prometeu em Fátima, com o triunfo do seu Imaculado Coração. Ipsa conteret era a sua divisa, a sua fé, a sua confiança inabalável. Ela esmagará. Dom Antônio, cuja piedade filial e confiante no poder da Mãe de Deus sempre nos edificou, tornou-se em Campos o arauto de Nossa Senhora, o pregador de seus privilégios, o promotor de sua causa, o organizador das salutares missões presididas pela imagem peregrina e milagrosa de Nossa Senhora de Fátima, o fautor, durante seu governo episcopal, de todos os movimentos e obras paroquiais empenhadas na difusão e aprofundamento da devoção mariana. Suas pastorais sobre Nossa Senhora, a insistência em suas homilias e retiros sobre a recitação do rosário, ou pelo menos do terço cotidiano, a campanha do terço contínuo, a devoção às 3 Ave-Marias, a ênfase na pregação da oração e da penitência, da consagração ao Imaculado Coração de Maria e da devoção aos primeiros sábados, atestam a importância que ele sempre atribuiu ao papel de Maria Santíssima Nossa Senhora, na economia da salvação, na solução da crise contemporânea e na sua atividade episcopal. Quinto, o exemplo de sua rejeição da missa nova. Tanto Dom Lefebvre como Dom Antônio rejeitaram a missa nova logo que ela chegou ao seu conhecimento, por causa do seu texto mesmo, sem esperar as traduções e os excessos que vieram depois da publicação da missa. Isso é muito importante. Devemos opor-nos à missa nova pelo que ela é em si mesma, não pelo que ela é em si mesma, como ela veio de Roma, em latim. O problema fundamental da nova missa não está no fato de ela ser celebrada em português, ou de frente para o povo, ou com falta de reverência. Mesmo se rezada em latim, de costas para o povo, o celebrante usando todos os paramentos, etc., a nova missa não deve ser celebrada pelos sacerdotes nem assistida pelos fiéis. Por quê? Daremos um motivo entre vários outros que poderiam ser dados, mas este é tão importante que basta para provar o que dizemos. Monsenhor Bonini, que foi quem elaborou a nova missa, declarou no Observatório Romano que sua intenção nessa elaboração era agradar aos irmãos separados protestantes. Essa, portanto, foi a finalidade, a causa final daquele que produziu a nova missa. E sua finalidade foi atingida? Infelizmente, sim. Um pastor protestante declarou que agora já se podia celebrar a ceia protestante utilizando-se o missal romano e que isso era teologicamente, segundo a teologia protestante, isso era teologicamente possível. Sim, Monsenhor Bonini alcançou o seu objetivo, equiparou a nova missa ao rito protestante da ceia. E que isso quer dizer? Quer dizer que há heresias na nova missa? Não. Ademais, a missa é por acaso uma profissão de fé? Não exatamente, mas nosso modo de rezar deve estar conforme nosso modo de crer. A Igreja sempre entendeu assim, e os hereges também. É por isso que, ao longo da história, os hereges que iam surgindo foram forjando para si cerimônias que manifestassem liturgicamente as suas heresias. A nova missa é a expressão litúrgica da mais terrível de todas as heresias, o modernismo. Sexto, o exemplo de sua firmeza na doutrina e de seus conhecimentos doutrinais.
Estes dois bispos, no meio das maiores oposições, vindo mesmo de pessoas que tinham autoridade sobre eles, então estes dois bispos se manifestaram firmes na doutrina que receberam da Santa Igreja. E isso foi devido à santidade deles, sim, mas também porque eles se aplicaram a conhecer bem o que a Igreja ensina, de modo especial quanto aos erros modernos. Por isso, nós, da Resistência, devemos nos aplicar tanto a santificarmos-nos, como a termos profundos e sólidos conhecimentos, a imitação de Dom Lefebvre e de Dom Antônio, para nos mantermos firmes até o fim. Nem vida piedosa sem doutrina, nem doutrina sem vida piedosa. Sétimo, o que eles disseram sobre Cristo Rei. O exemplo de sua devoção por Cristo Rei. Dom Antônio I. A finalidade da festa de Cristo Rei é a restauração do culto público oficial ao Deus três vezes santo, pois aos governos e à magistratura incumbe a obrigação, bem como aos particulares, de prestar culto público a Cristo e sujeitar-se às suas leis. Anualmente, esta verdade de fé era renovada no ofício da festa. Os chefes das nações prestem-vos um culto público, mestres e juízes vos honrem. Leis e artes exprimam o vosso reino. Hoje, a voragem da dessacralização vai varrendo da face da terra, entre tantas coisas que falam do céu, também a realeza social de Jesus Cristo. E a nova liturgia, de acordo com a nova Igreja, pretende superar a soberania do Divino Salvador com a soberania dos direitos humanos, intangíveis, mesmo quando culposamente aderem ao erro. Pois, oficialmente, colocam-se hoje, lado a lado, a palavra de Deus e a mentira humana, para colaborarem no bem-estar do homem. Decididamente, aproxima-se o fim dos tempos, quando a própria Escritura pergunta se o Filho do Homem ainda encontrará fé sobre a terra. Dom Lefebvre agora. A fé é colocar e dar a nosso Senhor Jesus Cristo o lugar que lhe é devido em nosso mundo, em nossas almas, nos nossos corações, nas nossas inteligências, nas famílias, nos lares, nos estados. É dar em toda parte o lugar que é devido a nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, por natureza, é Salvador, sacerdote e Rei. Se temos a fé, nós afirmamos que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e o Filho de Deus. Portanto, nós nos submetemos a seu reino. É a oração de nosso Senhor, é a oração que nosso Senhor põe em nossos lábios, todos os dias. Venha a nós o vosso reino. É a primeira parte do Pai Nosso e é a mais importante. Todo o restante decorre daí. Que o vosso nome seja santificado, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Eis o espírito de fé, eis a fé. Então, para nós, não devemos ter outra preocupação. Não podemos julgar acerca de nosso espírito de fé, senão na medida em que nós somos preocupados por esse reino de Deus, esse reino de nosso Senhor Jesus Cristo, esse desejo de fazer reinar nosso Senhor Jesus Cristo. Eis
É isso que nós podemos julgar. Acaso eu tenho a fé ou eu não a tenho? Se verdadeiramente toda a nossa vida está orientada para essa finalidade, fazer reinar nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente em nós, que é a primeira preocupação. Ora, fazer reinar nosso Senhor Jesus Cristo em nós não é outra coisa do que aplicar as suas leis, aplicar a sua vida, aplicar os seus princípios, os princípios de nosso Senhor, e de ser inteiramente submissos à vontade dele. Oitavo, o exemplo de sua devoção à paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Missa, que é a renovação dessa mesma morte. Primeiro Dom Antônio. Nós aí temos como nolo figura a piedade cristã, na sua realidade histórica, o corpo dilacerado pelos açoites, os ossos à vista, as veias jorrando sangue aos borbotões, os braços estirados, as articulações rompidas com o peso do corpo e a violência do golpe que plantou a cruz no alto do Calvário, a cabeça baixa, coroada de espinhos, olhar de amor e perdão. Aí o temos sem as deformações hieráticas que só servem para distanciá-lo da verdade histórica, e mais ainda dos afetos de nosso coração. Assim como o vemos através do que narram os evangelistas. Ele fala a nossa alma, compreendemos a sua linguagem, sentimos o seu amor e nos resolvemos a amá-lo com ternura, com generosidade, com ardor, com dedicação. E aceitamos toda a sua vontade, ainda quando seja para ouvir o conselho de São Pedro. Jesus padeceu por nós, deixando-nos seu exemplo para que sigamos as suas pegadas. Ou este de São Paulo: carreguemos em nossos corpos a mortificação do Senhor Jesus, para que também sua vida habite em nós. Agora, Dom Lefebvre. Obrigado. Não se pode salvar sem a graça, sem a participação que se recebe no dia de nosso batismo, sem a participação na vida divina que se recebe no dia do nosso batismo. É o que Nosso Senhor disse. Bom, lembrando aqui que o batismo pode ser de desejo também, né? Aquele caso extraordinário do pagão. Mesmo, como eu repito, né? Mesmo assim, recebe a graça do Nosso Senhor. Foi o mesmo Nosso Senhor que disse: se vós não fordes batizados pela água e pelo Espírito, não entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque pelo batismo da água e do Espírito, Nosso Senhor nos comunica a sua própria vida, a vida divina. E essa vida divina deve crescer pelos sacramentos, precisamente e particularmente pela Sagrada Comunhão e pelo sacramento da confissão, que afastam de nós tudo o que pode suprimir em nós essa vida ou diminuí-la. Então, os sacerdotes têm por papel, precisamente, de manter essa vida divina em vossas almas, em vossos corações, e de fazer esses santuários onde a verdadeira missa é continuada, onde o verdadeiro sacrifício da cruz é continuado, porque é do sacrifício da cruz que desceram sobre nós todas as graças. O batismo nos foi dado, assim como todos os sacramentos, pelos méritos da cruz. Tá.
a missa, a verdadeira missa, a missa tradicional, ela reflete e ela afirma a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por sua cruz ele ganhou a sua vitória. É pela cruz, é pela sua cruz que ele é rei. Então se reafirma cada vez, através do sacrifício de nosso Senhor, a sua realeza. Ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele ganhou a vitória. Ele é rei. Ele reinou pelo madeiro da cruz. Ele é rei e a missa justamente o proclama. Então, não se pode suportar essa nova missa. Qual é o ato da igreja que nos coloca verdadeiramente na dependência de Deus, na dependência de nosso Senhor Jesus Cristo? É o santo sacrifício da missa. Aí está o coração da igreja. Aí está a expressão mais bela, mais profunda, mais real de nossa dependência de Deus. Quando nós nos ajoelhamos diante da cruz, quando nós nos ajoelhamos diante da Santíssima Eucaristia, nós professamos a nossa dependência de Deus. Eu não posso nada sem vós, eu não posso me salvar sem vós. Dignai-vos salvar-me, sede o médico de minha alma. Dizei uma só palavra e minha alma será curada. Eis o que nós lhe dizemos antes de recebê-lo. Então, é necessário que nós tenhamos essa convicção de nossa necessidade de um remédio. Dom Lefebvre ainda. Nunca meditaremos o suficiente sobre as riquezas do tesouro que é nosso Senhor Jesus Cristo. Tentemos aproximar-nos desse santuário divino para melhor estimá-lo e mais perfeita e profundamente adorá-lo, e com um entusiasmo sem limites nos consagrarmos a seu serviço. A morte de Deus encarnado na cruz é a morte estimada pelo próprio Deus como o único meio conveniente de apagar as consequências do pecado e de fazer reviver espiritualmente. E um dia corporalmente os que crerem nele e receberem dele a graça da vida divina, prelúdio da vida eterna. Porque a ressurreição final também é devida à redenção. Perguntemos a Nossa Senhora das Dores o que foram essa paixão e essa morte, que ela nos ajude a medir a dor e a caridade do Deus crucificado no corpo que ele se dignou receber dela. Por isso, convido a todos que puderem, sei que já gastaram bastante com a viagem e com a alimentação, mas se dispuserem de R$20, convido a todos a comprar esse livrinho sobre a paixão, editado pelo mosteiro. O preço é de ajuda para o mosteiro, o prefácio das bases, sempre as bases, de como meditar este mistério. O restante do livro é o seguinte. Esse é chamado livro primeiro. Então, o livro primeiro. No primeiro livro temos a narração evangélica da paixão, sendo condensada em um só texto, através de um trabalho de concatenação dos textos dos 4 evangelistas. Isso nos permitirá ter diante dos olhos todas as circunstâncias que o Espírito Santo quis nos revelar e na ordem que mais provavelmente nos parece haverem ocorrido. Como diz Santo Afonso, para teres debaixo dos olhos, relatados com ordem, os passos da Sagrada Escritura a respeito do amor que Jesus Cristo nos demonstrou na sua morte. Pois não há coisa que possa mover mais um cristão ao amor divino do que a própria Palavra de Deus, que possuímos nas Sagradas Escrituras. E como adverte sabiamente um douto escritor, não há coisa melhor para nos descobrir os tesouros recônditos na paixão de Jesus Cristo do que a simples narração dessa mesma paixão. Basta para inflamar uma alma fiel no amor divino a narração feita pelos santos evangelhos e considerar com olhos cristãos tudo o que o Salvador sofreu.
Essa concordância dos Santos Evangelhos está acrescida de notas explicativas em pé de página e de uma exposição de alguns critérios de que nos servimos neste trabalho. Os tipos de letra do texto modificam-se de acordo com os diferentes evangelistas, cuja narração se menciona. Assim, o texto de São Mateus é colocado em tipo negrito, o de São Marcos em tipo normal, o de São Lucas em tipo itálico e o de São João sublinhado. Encontram-se entre colchetes pequenos acréscimos de nosso talante para servirem de encadeamento e esclarecimento, sem nada mudar o conteúdo divinamente inspirado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,